Na Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos continuar então com a leitura da Bhagavad Gita como ele é. Hoje o verso 13 do capítulo 2. Um dos versos mais citados. Prabhupada tem uma lista de versos que ele mais cita, né? E esse é um dos versos mais citados, não só por Prabhupada, mas por todos os palestrantes, né? Todos os mestres espirituais e palestrantes em geral, pessoas que vão falar sobre essa filosofia. Esse é um dos versos mais citados, assim, quando vão memorizar também, um dos primeiros versos a serem memorizados, porque aqui nesse verso tem um conceito muito básico, né, em relação a essa filosofia. Então é um verso bem importante, tá bom? Vamos lá então, vamos começar a ler. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dehinosmin yatha dehi Kaumaram Jovananjara Tatha dehantara praptir Dirastatra namuhyati. Então, Dehina, do corporificado, Asmin, neste, Yatha, como, Dehe, no corpo, Kaumaram, infância, Jovanam, juventude, Jara, velhice, Tatha, do mesmo modo, Dehantara ou Dehantara, de transferência do corpo, Praptihi, obtenção, Diraha, o sóbrio, Tatra, nisto, na, nunca, Muhyati, fica iludido. Deixa eu dar uma boa noite ao Bhakta Adriano, Hare Krishna, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela presença e pelo serviço de compartilhar a aula também, Adriano. Bom, a tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E a tradução diz o seguinte: assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Como a gente vai ler o significado pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? Parte por parte, eu vou prestar reverência ao meu mestre e aos acharyas antecessores antes da leitura do significado, tá? Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Vanchakalpatarubhya Kripa Sindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Só repetindo o verso novamente. Assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Estava ouvindo aqui, a gente está aqui com a presença do Bhakta Odi, e aí a gente estava ouvindo aqui ele falar, né? Algo que é bem interessante, como numa mesma vida a gente já teve vários corpos, né? Para as pessoas que têm alguma dificuldade em entender o processo de reencarnação, né? Talvez isso já seja muito simples para muitas pessoas, mas para outras não, né? Para algumas pessoas talvez o tópico da reencarnação ainda seja um pouco difícil de compreender ou de aceitar. Então esse é um argumento que a gente utiliza para as pessoas que ainda não compreendem esse tópico, né? Que é como a gente, numa mesma vida, já trocou de corpo.
né? Quem imaginava que aquele bebezinho que eu era, que você era, né, era a mesma pessoa que agora você na fase adulta, né? E aí às vezes a gente pensa na adolescência e fala, nossa, aquela menina pré-adolescência de 12, 13 anos era a mesma pessoa que agora a Krishnamai de 34 anos, né? Como é que pode? São corpos diferentes. E também você é a mesma pessoa quando tiver um corpo velho, né? Na velhice, na terceira idade. Aqui é chamado de Jara, a velhice, né? Ainda será a mesma pessoa. Então, isso pra gente é um dos argumentos em que se prova que existe a alma, né, que conduz esse corpo, e que o corpo ele é temporário, ele é passageiro, enquanto a mesma pessoa ela pode ocupar vários corpos. Então, da mesma forma, esse é um assunto também que a gente levanta para tratar da transferência de corpo humano para corpo animal, por exemplo. Da mesma forma que a Krishnamai estava num corpo de bebê e agora está num corpo adulto e estará num corpo de velha daqui a uns anos, né, que são corpos diferentes, da mesma forma eu também, o meu eu verdadeiro, ou seja, a alma, também pode habitar um corpo de um animal, numa outra vida, né, um corpo de uma formiga, um corpo de um gato, enfim, seja lá o que for. E até corpos de outros planetas, né? Existem muitos planetas. Os Vedas, o Srimad Bhagavata, né, ele vai apresentar que existem planetas inferiores, planetas intermediários, planetas superiores, que são chamados de planetas celestiais. Então, a gente pode ocupar, inclusive, corpos de outros planetas, né? É dito que existem populações na Lua, no Sol, Saturno, em Marte, esses planetas que a gente conhece também têm a sua população, né? Mas são corpos próprios para aquele tipo de atmosfera. Então, o que eu estava dizendo é que nós podemos ocupar diferentes corpos, mesmo como a gente estava falando, mesmo numa mesma vida, mas ainda assim a alma é aquela que é permanente, né? O corpo é impermanente. Agora a alma não, a alma é eterna, ela é permanente. Então ela pode ir passando de um corpo a outro na mesma vida e também em várias vidas diferentes, que é o que as pessoas conhecem como reencarnação, né? Um assunto já muito debatido dentro do espiritismo, que é bem assim conversado, né? Debatido no Brasil, por exemplo. Existem muitas pessoas espíritas e muitas pessoas que conhecem essa filosofia. Então a reencarnação, o conceito de karma, que todos esses conceitos vêm dos Vedas, não é algo já tão difícil de compreender, né? Então esse verso, ele está falando, né? Krishna, ele está assim orientando, está mostrando para Arjuna como que ele está em ignorância, está iludido, porque ele está só olhando o corpo. Quando ele está se lamentando pela morte dos seus parentes, ele não está compreendendo que, na verdade, ele só está se lamentando pelo corpo, porque o que vai morrer é o corpo, né? Aquela pessoa que ele ama, ela, no momento da morte do corpo, ela vai passar para outro corpo, né? Aí o verso diz, da mesma forma que a gente passa da infância para a juventude e da juventude para a velhice, a gente vai também passar, quando acabar a vida desse corpo, né? Ele fica velho, ele é impermanente, ele é temporário, então esse corpo ele vai ficar velho, assim como uma fruta, né? Uma flor, como o ciclo da natureza, do mundo material, ele vai ficar velho. Mas da mesma forma, quando ele ficar velho e acabar ali o tempo dele, essa pessoa vai passar para um outro corpo, né? Um corpo novo. Então, às vezes, Krishna está tentando mostrar para Arjuna que ele não deve se preocupar com o corpo, porque o corpo é sua cobertura, né? Ele deve se preocupar com a alma. Tudo bem, ele pode ficar triste porque ele vai se separar, vai se afastar das pessoas que ele gosta
Isso ok, mas jamais pensar que aquela pessoa vai morrer ou ficar triste porque aquela pessoa vai morrer. Pelo contrário, é até assim, em alguns casos, é até algo bom, né? Imagina uma pessoa que está muito velha, que já não consegue, né, fazer muita coisa. Imagina, ela vai trocar de corpo. Ela está num corpo velho que ela não consegue mais agir e aí ela vai ganhar um novo corpo. A morte, ela pode ser vista assim também, né? Poxa, ela vai ganhar um novo corpo e aí ela vai poder continuar a caminhada dela, né? Então, são modos diferentes de se ver, por exemplo, a morte. Então, Krishna, ele está dizendo para Arjuna que uma pessoa sóbria, e aqui a palavra em sânscrito técnica é dhira, um dhira, ele não se confunde, namuhyati, ele não se confunde com a morte. A morte não é algo que vai o confundir. Não confundam com a pessoa não vai ficar triste, a pessoa não vai chorar pela morte de um ente querido, ou a pessoa não vai se abalar. Não, não é isso, não é isso. Quando uma alma abandona o corpo, a gente usa essa expressão, né, na nossa tradição. Quando uma alma abandona um corpo e vai passar para outro corpo, nós sentimos sim a perda no sentido da distância, da separação. Então era uma pessoa que eu gostava e eu fico sentida porque ela está indo embora, eu não vou ter mais a companhia daquela pessoa. Isso sim, mas um sábio ele não se confunde no sentido de, ele não pensa, a pessoa morreu, acabou para ela. Não, a pessoa não é o corpo. Ela ganhou um corpo novo, ela seguiu a sua caminhada. É como se você tivesse um parente que ele vai viajar, vai seguir a sua vida. Ganhou lá uma bolsa no exterior e vai. Você fica triste porque a pessoa está indo embora, você gosta muito da companhia da pessoa, mas você fica feliz pela pessoa. Poxa, ela vai seguir a caminhada dela. Ela ganhou uma bolsa, ganhou um apartamento, ganhou alguma coisa. Da mesma forma, a pessoa ela vai ganhar um novo corpo. E ela vai continuar a caminhada dela, porque aquele corpo que ela estava, acabou o tempo dele, né? Bom, vamos ver aqui alguns comentários. A Lorena Gomes Perim, brincos lindos, obrigada. Foi uma devota que me deu, foi a Bhaktida que me deu esse brinco de presente. Orlando Araújo, namastê, saudade de vocês. Quem é Orlando? Não sei se eu conheço. Hare Krishna. Lorena. Quando o corpo está muito deteriorado, a melhor coisa é um novo corpo. Voltar. Namastê. É verdade. Eu acho que as pessoas em geral, até mesmo quem não acredita em encarnação, pensa assim, né? Poxa, algumas pessoas estão sofrendo tanto nesse corpo. É melhor morrer. Mas não é morrer, né? Por isso que a gente nem utiliza essa expressão. Porque a pessoa não vai morrer. Ela vai mudar de corpo. Verdade, Lorena. Agora a Krishna também acha o brinco bonito. Krika Wolters tem uma pergunta. Ela passa para o outro corpo de forma diferente, imediata? Como funciona o processo dessa troca de corpo? Então, Krika, existem algumas escrituras que vão tratar mais detalhadamente, não é o caso da Bhagavad Gita, mas que vão tratar mais detalhadamente desse assunto, né? O próprio Śrīmad Bhagavatam, nas suas lilas, nos seus passatempos, nas suas histórias, ele explica um pouco melhor, através de exemplos, como que isso acontece. E o que a gente percebe com a leitura desses livros é que não existe um padrão, tá? Não existe assim uma resposta fixa, né? Uma pessoa ela pode imediatamente passar para outro corpo, outra pode ficar, né? Como é que se diz? Num período, né? Aguardando ali a próxima reencarnação. A gente sabe que tem histórias do espiritismo, né? Que nos contam, e os Vedas também confirmam isso. Pessoas que vão para alguns planetas aguardar, que é o caso, por exemplo, de filmes como Nosso Lar, né? Aquelas pessoas foram para lá trabalhar em algumas questões, aguardar para nascer depois na Terra de novo. Então, o Bhagavata e outras escrituras, quando dão vários exemplos diferentes, eles mostram que não existe um padrão,
tá? Esse processo, como você disse aí, dessa troca de corpo, ela pode ser imediata ou não. Isso depende muito do desejo da pessoa, do karma da pessoa, que é o seu mérito e o seu demérito, né? Os seus méritos e os seus deméritos, o seu desejo, e também o que as escrituras falam muito, principalmente a Bhagavad Gita, é que é muito, como é que eu posso dizer, definidor, não sei a palavra exata assim, mas é muito importante a sua consciência e o seu pensamento, mais do que o seu pensamento, a sua consciência na hora da morte, na hora da passagem ali, que você vai abandonar esse corpo, em que você estava pensando, o que você estava desejando, o que você estava apegado. Isso também já define um pouco a sua próxima vida, tá? A Lorena: perdi meu paciente há poucos meses. O que fica é a saudade. Sinto saudade de cuidar dele, mas sei que ele já está em um ótimo lugar. Exatamente, Lorena. Provavelmente você é da área da saúde, né? Então, aqui quando Krishna fala Dira, Namurhyati, não se ilude, não se confunde com tal fato, como eu disse, né, não significa que ele não sinta saudade. No próprio Bhagavata, né, a gente tem as histórias das grandes almas chorando, sentindo muita falta das pessoas que partiram, mas conscientes de que a pessoa só trocou de corpo e seguiu em frente, né? A pessoa não morreu. Cada caso é um caso, é verdade. De nada, Krika. Lorena: exatamente, alguns voltam na hora. Merecimento mais missão humanitária. Outros servem espiritualmente em outros países, planetas, galáxias. Depende muito das ações mais karmas. Isso. Johano: como é boa noite em sânscrito? Não sei, você sabe? Não sei como é. Esteja um bom começo. Pra gente tudo é Haribo, é Hare Krishna, e Namastê também o pessoal usa muito, né? Haribo, Hare Krishna é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo bom, tchau, oi. Sim, Krika, a live fica salva, tá? Ela não fica no nosso feed, mas é só você apertar lá nos Reels que ela fica, todas as aulas ficam salvas lá, tá? Bom, mas vamos... digam de onde vocês são. Tem um pessoal aí que eu nunca vi, assim, que eu não conheço. Esse Christian Maratini, a Lorena Perim e o João Vitor Hilário, né? E a Cinchandra também, por favor, se puderem dizer de onde são. Johano é João em Esperanto. Legal. Muito bom. Bom, vamos começar a ler então o significado de Prabhupada. Já está quase no nosso horário. Como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo a cada momento. Às vezes manifestando-se como criança, por vezes como jovem e em outras como idoso. No entanto, a mesma alma espiritual está presente e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, a alma individual muda de corpo e transmigra para outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela terá outro corpo, material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna lamentar-se devido à morte nem de Bhishma nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Isso é interessante. Esse próximo corpo que você vai ganhar pode ser material ou espiritual, tá? Então, mesmo que a pessoa não seja liberada ou seja liberada, vá para o plano, né, para os planetas espirituais, ainda assim ela vai ganhar um novo corpo, né? Então, Prabhupada está fixando isso aqui, que inclusive esqueci o nome da devota que estava aqui agora, do Idjamani, né, que deu aula ontem, falou sobre isso, né, da importância da gente entender essa individualidade. Essa individualidade, ela não vai ser perdida, né? Então não importa se a pessoa vai ganhar um corpo material ou um corpo espiritual, ainda assim ela vai ganhar um novo corpo. Essa individualidade, ela permanece, tá? Sanatana Dharma, Hare Krishna, boa noite. Então, o Johano de Nova Iguaçu, olha aí o ódio também. Baixada Fluminense, Sanatana Dharma, eu sou do meu Gurudeva.
Krika, sou dinamarquês brasileiro, moro em Santos, estava em Gora Vrindavana na semana passada, que bacana. Será que você assistiu lá a instalação das deidades? Boa noite, sou do Espírito Santo, espírita, umbanda e estudante da Bhagavad Gita há alguns anos. Que legal, Lorena. Muito prazer em conhecê-los, viu? Hare Krishna, Krishna Divani, reverências, saudades. Ah, que bom, Krika. Eu queria ter ido também, mas não deu. A gente quase conseguiu ir, mas ficamos vendo só as fotos e os vídeos. Bom, continuando aqui. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos e, por conseguinte, rejuvenescendo sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e sofrimento, conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais, que lhes propiciariam um esmerado gozo material. Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Olha que interessante, né, isso que o Prabhupada está trazendo aqui. Arjuna, ele estava se lamentando muito, os que ele mais se lamentava era pelo avô e pelo mestre de armas, né? Que é Dronacharya e Bhismadeva. Então, Krishna está explicando assim, Prabhupada está explicando assim que principalmente Bhishma e Drona, ele não tinha motivo para se lamentar. Por quê? Primeiro, eram grandes almas, pessoas muito nobres. Então tinham um bom karma, né? Com certeza ganhariam bons corpos na próxima vida. Provavelmente, se não fossem liberados, iriam até para planetas superiores, celestiais. Então, assim, eles iam para melhor com certeza. Primeiro ponto. Segundo ponto, eram velhos. Eram pessoas já, apesar de muito fortes, guerreiros, né? Muito competentes, já eram corpos velhos. Então, Arjuna deveria ficar feliz, né? Que eles iam ganhar corpos novos, eles tinham bom karma. Então, percebe como o Prabhupada está nos mostrando aqui, como às vezes a lamentação pela morte de um ente querido, ela é um pouco egoísta. Porque você está pensando em você, né? A Arjuna pensava assim, como eu vou ficar sem meu avô? Como eu vou ficar sem meu mestre? Ou como eu vou me sentir culpado em ter matados, né? Em tê-los matado? Então, assim, é muito eu, né? Num certo momento aqui, Prabhupada vai falar desse egoísmo de Arjuna, né? É muito eu aqui. Se ele realmente fosse pensar em Bhishma, em Drona, ele ia ficar feliz, né? Deles abandonarem o corpo, ainda mais ali, na frente da Suprema Personalidade de Deus, o que é auspiciosíssimo, né? Então, rola também um certo egoísmo em alguns momentos, né? O pessoal está conversando aí, se revendo Krishna Divani com Sanatana Dharma. Krishna Divani é de Krishna, hoje e sempre, como o nome já diz. Continuando a leitura. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da super-alma e da natureza, material ou espiritual, é chamado Dhira, ou um homem muito ponderado. Semelhante homem jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Então, Dhira é aquele que jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Quando uma pessoa abandona o corpo, ele sabe que ela está só trocando de corpo e seguindo a caminhada dela. Ele não se ilude, não entra em lamentação. Lorena, extremamente egoísta, pior, acha que é amor ao ente, mas na verdade é apego às relações. Pois é, né? A gente tem que rever aí alguns sentimentos, né? A gente se ilude achando que é amor, compaixão, e às vezes é apego, é egoísmo. Yoga do útero, que é Krishna Divani, é tão maravilhoso como Arjuna se coloca no nosso lugar, né? Quantas vezes não nos vemos na posição dele? É verdade, ele tá só fazendo um papel aí de nosso papel, né? Pra gente se ver no espelho, né? Pra ser um espelho. Krika, boa noite, muito prazer. Hare Krishna, obrigada a você. Apareça sempre. Continuando aqui, agora a Prabhupada vai entrar num tópico mais filosófico, vai sair até um pouquinho desse tema,
Porque Prabhupada sempre quer nos alertar sobre o impersonalismo, né? Então, ele vai nos alertar aqui. Vamos terminar a leitura com um alerta de Prabhupada que sempre vale a pena. É o que torna a Bhagavad Gita, nos faz refletir e rever nossa consciência atual. É justamente, né? É esse espelho, né? É Arjuna se colocando no nosso lugar. Não se pode aceitar a teoria Mayavadi de unidade da alma espiritual, pois sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Se houvesse essa divisão em diferentes almas individuais, o Supremo tornar-se-ia partível ou mutável, o que iria de encontro ao princípio de que a alma suprema é imutável. Como se afirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, sanatana, e são chamadas kshara, isto é, elas têm a tendência a cair na natureza material. Essas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a libertação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Ao libertar-se, entretanto, ela vive com a personalidade de Deus uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual, e é conhecida como Paramatma. A superalma é diferente da entidade viva individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o Sol, a Lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual individual fragmentária é representada por Arjuna, e a alma suprema é a personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então esta relação em que um é instrutor e o outro é instruído não faz sentido. Se ambos estão ludibriados pela energia ilusória, Maya, não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma em um estado de esquecimento, iludida por Maya. Então, o Prabhupada nos deixa o alerta aqui, né? Para a gente não aceitar a teoria Mayavadi da unidade da alma espiritual. Ou seja, de que após o abandono do corpo, assim, no momento da liberação, essa alma ela vai se fundir, né, com Deus e também virar Deus, né? Então, Prabhupada está nos deixando claro que essa alma ela sempre vai ser fragmentária, tá? Ela sempre vai ser uma parte integrante de Krishna, que após a liberação pode se relacionar com ele no mundo espiritual, mas sempre uma porção plenária e individual. Ela mantém a sua individualidade, mas ela se mantém como parte integrante de Deus e não se une e vira Deus também, né? E esse alerta ele aproveita para dizer que esse diálogo ele só faz sentido porque a gente tem um instrutor, alguém que é superior, né, que não está sendo enredado por Maya, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, que esse sim, como a Krishna Divani falou, né, está representando nós, almas condicionadas, enredadas, e que está sendo instruído, né? Se a gente entra nessa teoria de se fundir no Brahman, de virar uma coisa só com Deus, então esse diálogo não faz sentido. Não faz sentido ter um instrutor e um instruído, né? Só faz sentido porque nós somos porções fragmentárias do Supremo e existimos eternamente assim como Ele. Ok? Lorena, Yoga do útero, verdade, Arjuna um grande guerreiro nos campos de batalha e fora deles. É dito que são todos personagens de um teatrinho, né? São todos almas liberadas que vivem com Krishna no mundo espiritual e que Krishna, quando vem, né, à Terra, nos dá uma ajudinha
ele traz a sua trupe, né, cada um assim com um papel para fazer aí um personagem, para nos ensinar algumas coisas, né? Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, algo a acrescentar, ó, o Odd tem. Pode falar, Odd. Deixa eu virar a câmera para você. O que faz uma pessoa ser um dia? Quais são os passos de uma pessoa se tornar um dia? Não sei se vocês ouviram. Cadê? Deixa eu virar de novo. Não sei se vocês ouviram o que o Odd perguntou, mas ele disse o que faz uma pessoa ser um dira, né? Ou seja, uma pessoa sóbria. E, bom, aqui, nesse significado especificamente, Prabhupada diz: qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, ou seja, ele tem conhecimento sobre essa diferença. Ele sabe que existe uma diferença entre o indivíduo, a alma individual, a superalma, que é Deus no coração, e a natureza material, né? E qualquer pessoa que tenha perfeito conhecimento dessa constituição é chamado de dira, ou um homem muito ponderado. E aí ele diz que semelhante homem jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Mas acrescentando aqui, né, o que Prabhupada está dizendo, um dira é uma pessoa consciente de Krishna, né? Como o Prabhupada disse aqui, uma pessoa que tem perfeito conhecimento, que é consciente de Deus, ele é sóbrio, ele é ponderado, ele não se ilude, ele não se confunde, né? E aí essa pode ser a explicação de um dira, mas um dira também ele tem sinais. Ou seja, uma pessoa consciente de Krishna, ela tem sintomas, né? Como a Gita fala, a Arjuna pergunta quais são os sintomas de uma pessoa assim avançada. Então o dira ele também tem sintomas, né? E um dos sintomas dele é não se lamentar. O primeiro sintoma dele, assim, uma pessoa que está se lamentando, uma pessoa que está achando que assim ela está sendo injustiçada, isso não é um dira, né? Um dira ele nunca acha que está sendo injustiçado, que tem algum problema, ele não fica criticando as pessoas, né? Ele vê todo mundo, uma pessoa consciente de Krishna, né? Vê todo mundo como alma, entende, tem conhecimento perfeito sobre as diferenças, sobre esses tópicos espirituais, e aí ele não se ilude, não se confunde, mas ele também não lamenta, não critica, está em perfeita consciência, né? Uma pessoa sóbria. Vai muito além de não se intoxicar, né? Muito além. Não é só não se intoxicar. Ah, sim, é porque A palavra sóbria, ela define muito isso, né? É verdade. Não se intoxicar, não beber ou não usar drogas, mas ser sóbrio está muito além de não se intoxicar. Tem que cultivar conhecimento. Não se intoxicar com Maya, né? Não sei se vocês ouviram, o Odd falou aqui que a palavra sóbrio no português, ela tem a ver com as pessoas que não se intoxicam, né? Não usam drogas, não bebem, então elas estão sempre sóbrias, elas não estão embriagadas. Então ele está falando, o dira aqui que a gente está falando, vai muito além disso, né? Vai muito além de só não estar bêbado, não estar drogado e etc. Aí eu falei para ele, a pessoa não está embriagada por Maya, né? Porque a gente também, quando está embriagado por Maya, a gente tem os mesmos sintomas de uma pessoa drogada, né? Pensa numa pessoa que está bêbada, ou que está drogada, né? Ela tá assim viajando, né? Ela tá em outro, você fala com ela tá falando uma outra coisa que não tem nada a ver. Então nós estamos embriagados por Maya, né? A gente está achando que as coisas são o que elas parecem, as aparências, os corpos, os tópicos materiais. Então a gente está embriagado por Maya, né? E um dira, uma pessoa sóbria, ele não usa essa droga aí do mundo material, né? Ele tem conhecimento perfeito, ele é sóbrio nesse sentido, né? Sóbrio em relação ao conhecimento transcendental. Deixa eu dar boa noite aqui para quem chegou então, só para dar um tchau. Kazé, muito obrigada. Chandra, obrigada pela presença. Thalita, que entrou agora. Hare Krishna. Gleides, boa noite. E nosso irmão querido Sanatana Dharma. Bom, então é isso, pessoal. Uma boa noite para todos. Seguimos aí diariamente
tentando elevar a nossa consciência, nosso pensamento, né, estudando essa escritura maravilhosa que é a Bhagavad Gita, ok? Todas as glórias a Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Ki Jai.